Leitura das páginas 51 a 54 do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Paradigma sistêmico. Nos últimos anos, estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes desta transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas 3 primeiras décadas do século XX, surgiram 2 grandes revoluções dentro da ciência: a física relativística e a física quântica, ou mecânica, que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir, na segunda metade do século XX, ao nascimento de um novo paradigma, o quântico relativístico, também chamado holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma concepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza para uma nova visão holística ou sistêmica do mundo. Neste novo paradigma, mente e corpo, homem e universo, eu e o outro são concebidos como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais que permitem comunicação e influência instantânea entre eles, o que não se admite pelo antigo paradigma científico. Segundo Tarde, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz, já que aceita a consciência como realidade única e última, entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção organizadora e que está em evolução. Nossas ferramentas para interagir com o meio são os 5 sentidos, a razão, acrescidos da intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade. Nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma. Estamos todos entrelaçados, por isso não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigos. Existe vida após a morte física e existem seres não físicos em processo de evolução. Durante o século XX, vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar fundamentado em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Apesar disso, a sociedade está em uma crise sem precedentes na história da civilização. Tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920, ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta, a visão de mundo mecanicista, um modelo que já não atende mais às nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporamos o novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições da vida do planeta Terra. O momento está sendo atrasado em grande parte porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma. No início do século passado, quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações nos domínios do mundo atômico, ficaram perplexos e tiveram de rever radicalmente muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusa a rever suas crenças. Por um lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou, entre aspas, esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações.
O grande temor de um cientista é que, se num determinado momento os resultados das suas pesquisas o levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Start faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Abre aspas. Ninguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem a existência de fenômenos psi ou lhes conferem legitimidade enquanto tema de estudos científicos. Fecha aspas. Entre parênteses, O Fim do Materialismo, Charles T. Start. Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante ao cientista ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisas, etc. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslow, psicólogo que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição o conjunto de fatores que nos impedem de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição cientificista do espiritual, acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados na mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto quando seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica, ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou universidade. Então, o salário, a casa, o carro, a família, toda a sua vida material depende de que ele não entenda nada disto. Por isso, ele não entende. Ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Pela mesma razão, o povo não entende, para manter o status quo. A física estuda como é a realidade. No entanto, é preciso se deter à física daqueles que já se desapegaram de seus empregos, aqueles 5 ou 6 físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós? Nele vemos William Tiller, professor emérito da Universidade de Stanford, contando que pediu demissão de todos os seus empregos, com exceção de um, para poder falar, para poder fazer ciência real, honesta. Como desabafa Charles Start. Abre aspas. Na ciência pura, o progresso do conhecimento gira em torno de dados, fatos e observações, complementada e interpretada pela razão. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera com verdade inquestionável. Infelizmente, há um cancro chamado cientificismo, que é a deturpação dogmática da ciência, constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes, que fazem com que os cientistas se fechem às novas experiências, ignorando os dados das experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão, continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam que estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrirmos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes, como, por exemplo, a espiritualidade baseada na mais pura arbitrariedade. Fecha aspas. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade,
Os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos, loucos ou aproveitadores, até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lidere o salto da consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sobre essa nova luz. Lamentável que, até lá, muito sofrimento desnecessário vá acontecer.